Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Saúdo a você que está nos ouvindo neste momento com a paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja presente no seu coração abundantemente. Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo com subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Desta feita, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo nosso pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o pastor-presidente da CIADEP, a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E o nosso superintendente da Escola Dominical aqui, local da igreja, evangelista Ismael Nascimento de Oliveira. E eu, o evangelista Natalino das Neves, estarei comentando esta primeira lição e também outras lições aqui da Escola Dominical. Isso servirá para você como subsídio, você que é professor, subsídio, você que é professor da Escola Dominical, e você que é aluno também poderá aprimorar o seu conhecimento a respeito dos assuntos que serão tratados na Escola Dominical, uma vez que você terá aqui sendo apontado os principais pontos da lição, aquilo que é essencial, que é importante, que seja abordado na lição da Escola Dominical. Nesse trimestre nós estaremos estudando a respeito do profeta Elias e do profeta Eliseu, sobre a atuação desses profetas, o contexto em que eles estavam inseridos, o que estava acontecendo nesse período enquanto eles atuavam, e a importância que teve também esses profetas na continuidade da propagação dos ensinamentos a respeito de Yahvé, o grande Deus, o único Deus poderoso, e também nós estaremos analisando algumas características pessoais desses profetas, que também não é diferente dos nossos dias, né? Então a primeira lição é a lição que tem por título Apostasia no Reino de Israel. Nós estaremos aqui, além de fazer o comentário dessas lições, em alguns vídeos, fazendo também alguma orientação didática. E nesta gravação já quero deixar a primeira orientação para você. Eu tenho percebido já há muitos anos na coordenação de escola dominical, em campo, como estive atuando por muitos anos no campo de Curitiba, nós percebemos que alguns professores ainda têm o costume, o hábito de ler a revista da escola dominical durante a explanação da lição. E isso toma muito tempo da explanação da lição, e com isso também os alunos vão perdendo aquele interesse, uma vez que eles já deveriam ter lido essa lição em suas casas e muitas vezes desmotivam de ler em suas casas. Então, a primeira orientação didática que eu deixo para você, que nós estaremos aqui toda semana disponibilizando esse vídeo para você no site da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, www.ad São José dos Pinhais, AD de Assembleia de Deus, São José dos Pinhais. Você terá todas as semanas e algumas dicas. Então, orienta você que é professor. Não fique lendo a revista da Escola Dominical, mas identifique quais são os principais pontos de cada tópico da lição e foque nesses tópicos. Nós estaremos disponibilizando também uma apresentação no PowerPoint, e você pode acessar também no site www.adsaojosésdospinhais.com.br. Cito mais uma vez, porque você ainda não conhece, e você poderá também acessar, desanexar, ou fazer um download desse arquivo, e também já com os pontos principais de cada lição, que é o que eu usarei aqui agora para apresentar para você, e poderá dar um direcionamento. Não precisa ficar lendo a lição durante a aula, mas apresente os tópicos principais. Então, primeira lição, apostasia no reino de Israel. Então, o texto áureo vai abordar em 1 Reis 16:31, o texto fala sobre
que Acabe andou nos pecados de Jeroboão e também no seu casamento com Jezabel. A verdade prática diz assim: apostasia como um perigo real ao povo de Deus. Isso é algo que era presente naquela época e que também é presente nos nossos dias. Vamos ver isso também durante a lição. E a leitura bíblica em classe, ela está enfatizando as práticas idólatras de Acabe. Isso nós vamos ver durante a leitura bíblica e vai ser explanado. A introdução da lição, então. Nós vamos ver que Elias atuou em um dos períodos mais sombrios da história do Reino Norte, um momento em que existia uma grande apostasia, influenciado pelo seu principal líder, no governo, que era Acabe, influenciado por sua vez por Jezabel, que devido ao seu casamento, que foi por interesse político, comercial, essa mulher trouxe uma influência da sua religião para Israel, o Reino Norte, e com isso também Acabe recebeu uma grande influência, por sua vez também usando ou praticando as mesmas, ou tendo as mesmas práticas que Jezabel, as práticas religiosas, abandonando o culto a Yahvé. E como resultado nós vemos que essa influência também no povo, houve uma apostasia do povo, que então do reino de Israel. Nós vemos aqui, eu vou deixar a vocês na apresentação do PowerPoint, uma narrativa de Elias, do ciclo de Elias, chamado ciclo de Elias, a moldura do texto no capítulo 17 e 18, falando sobre o início da atuação de Elias, sobre a seca e a fome, a cena do Carmelo, 18, do verso 21 a 40, a teofania no Horebe. É bom você fazer essas leituras antes da lição, para você ter uma contextualização um pouco maior, e também na sequência a vocação de Eliseu, o chamado, nós vamos ver mais à frente sobre essas questões também. A vinha de Nabote, nós vamos ter uma lição específica sobre isso, falando sobre o caráter de liderança e a atuação de Elias, e fica demonstrado que o verdadeiro adversário dentro dessa abordagem de Elias era Jezabel, a principal líder que influenciava também a Acabe. Então, a lição, ela começa com o primeiro tópico, as causas da apostasia. Nós vemos que o autor, ele coloca como a causa, focalizando direto na questão de Acabe e Jezabel. Entretanto, no seu livro, que ele lançou pela CPAD, Porção Dobrada, ele traz uma pequena contextualização em período anterior. Eu prefiro chegar um pouco mais, abordar um pouco mais dentro desse contexto, porque a causa não começa com Acabe e Jezabel na realidade. Ela começa muito antes. Podemos sinalizar depois do reino dividido, porque nós vemos que enquanto Davi era rei, nós tínhamos um reino unificado, tanto politicamente como religiosamente. Ele tinha essa influência, ele expandiu o seu reino, conquistou várias regiões, e tinha essa unificação, tanto do reino norte como do reino sul. Existia essa unificação com Davi. Mas depois do seu filho Salomão, o grande sábio Salomão, nós vemos que foi um homem sábio, que teve uma grande administração e teve a sabedoria de Deus. Mas foi um homem que fez muitas alianças com outras nações, que não era comum isso para o povo de Israel. Foi implementado já com Salomão essas alianças que ele tivera com outras nações. E com isso também questões comerciais, casamentos, que nós vimos que ele teve várias esposas e várias concubinas, e muitas delas eram dessas nações estrangeiras e utilizadas para essa questão da aliança e favorecimento nas questões comerciais e política. E com isso nós vemos que Salomão, principalmente no final da sua vida, ele introduziu, influenciado por essas esposas estrangeiras, muitas práticas religiosas que não era comum ao povo de Israel, e abandonando a prática da adoração ao Deus único, ao Deus Yahvé. Então nós vemos que Salomão já começou a introduzir essa prática de adoração a outros deuses já no final do seu reinado. Ele teve um desvio de conduta influenciado pelas suas esposas estrangeiras. E também depois da morte de Salomão, nós vemos que a Bíblia deixa claro que Deus manifestando que Deus havia conservado, ainda unificado até Salomão por amor a Davi. Mas com a morte de Salomão, seu filho Roboão, não por faltar sabedoria e ouvir os conselhos dos mais sábios, dos mais experientes, ouvir os mais jovens, nós vemos que ele aumentou a carga tributária sobre o povo de Israel. E com isso trouxe uma divisão, que foi uma divisão que trouxe um grande perigo. E Jeroboão, que anteriormente havia sido um supervisor de Salomão, se rebelando, estava distante, mas nós vemos que o próprio profeta havia anunciado que ele haveria de reinar também sobre o reino norte, quando houve a divisão. As 10 tribos do norte, reinando Jeroboão, e no reino sul nós vemos então
Roboão, filho de Salomão, reinando. Houve então essa dissensão, houve essa divisão, essa cisão dos dois reinos, que foi muito prejudicial. Para você ler um pouco mais, você que é professor e aluno, leia então o primeiro livro de Reis, capítulo 11 e 12, para você se situar um pouco mais sobre esse assunto, para você introduzir a lição e não entrar assim diretamente em Elias, para saber que a causa, sabemos que Acabe e Jezabel influenciaram, teve uma influência muito grande a causa dessa apostasia. Mas começou antes essa prática. É importante nós nivelarmos esse conhecimento na questão da história, da divisão dos dois reinos, para identificar aonde estava o Reino Norte, por que houve essa divisão, para as pessoas poderem também ter um conhecimento nivelado e crescer junto nesse conhecimento, porque nós sabemos que muitos sejam alunos, talvez tenham alunos novos que não conhecem sobre a história de Israel. Então, essa divisão do reino, ela causou, né, esse distanciamento desses dois povos. Nós vemos que o Reino Norte, todos os reis que passaram, na Bíblia é dito como reis maus, que não andaram no caminho do Senhor, mas que andaram no caminho do seu pai Jeroboão, citado esse que foi o primeiro da divisão. Por que no caminho de Jeroboão? Porque Jeroboão criou 2 centros de adoração no Reino Norte, um em Dan e outro em Betel. Eram os extremos do Reino Norte, um no norte, no final do norte, ou mais ao sul, perto do Reino Sul. Por quê? Para que o povo do Reino Norte não subisse até Jerusalém, aonde estava o templo, chamado Templo de Salomão, onde acreditavam que Deus se fazia presente, para que o povo não saísse do Reino Norte e acabasse sendo influenciado pelo Reino Sul, ou indo para o Reino Sul adorar a Deus. Então ele criou esses 2 centros de adoração nos extremos do Reino Norte e introduziu culto a outros deuses. E também instituiu os sacerdotes não legítimos, ou seja, sem a tradição arônica, pessoas que realmente, o levítico, que realmente pudesse exercer o ministério sacerdote como orienta a Bíblia Sagrada. Ou seja, ele estava deixando de lado a orientação divina, mosaica, e estava implementando novas práticas, e estava ali instituindo profetas que não eram escolhidos, identificados por Deus para orientar o povo religiosamente. Então começa essa grande dificuldade. Mas passados-se os anos, tem outra figura que é importante você também estudar sobre Onri, ou seja, a dinastia de Onri. Inclusive, até a própria história geral, muitos povos, como os assírios, têm registros que foi encontrado pela arqueologia, citando este rei Onri como uma referência para o Reino Norte, e também a sua influência que ele teve, tanto no Reino Norte, Israel, como também nos reinos vizinhos. Então, Onri, você tem que estudar sobre ele, porque, na realidade, ele é o pai de Acabe. Não tem como você falar de Acabe sem falar do seu pai Onri, que ele fez também uma aliança, já começou essa aliança já nesse momento, com o rei de Tiro e Sidom, Etbaal, que era o pai de Jezabel. Então ele faz, Onri que faz esse casamento com interesse entre Acabe e Jezabel, por causa do interesse comercial. Tiro e Sidom tinha muita influência por causa do acesso ao mar Mediterrâneo, e também ele era muito forte na questão comercial, e ele então faz essa aliança e traz para Israel certa prosperidade. E Acabe, então, casando com Jezabel, eles têm esse casamento misto por interesse, e Jezabel começa então a trazer lá de Tiro e Sidom as práticas religiosas daquele povo, influenciando então Acabe. Então, Onri também é importante você estudar, porque Onri mudou a capital do Reino Norte, que era Tirza ou Tersa, depende da interpretação do livro que você for ler, e que ele mudou então para Samaria. Foi um monte imponente, que era um monte onde hoje, ou na época, era Samaria. Antes era um monte significativo, que até então o pessoal não tinha tido a ideia, vamos dizer assim, brilhante, como teve Onri. Ele comprou aquele monte e mudou a capital do Reino Norte de Tirsa para, então, Samaria. Ele põe o nome de Samaria, e em 880 ele compra esse monte, e então ele cria fortificações ao lado desse monte e cria ali a sua capital, a capital do Reino Norte. Então foi a partir de Onri que Samaria se tornou a capital do Reino Norte. Então isso é importante você saber e você se situar, para que você possa introduzir, ou para que você possa começar a primeira parte da lição trazendo as causas da apostasia que estava presente em Israel na época do rei Elias. Então nós vemos que isso já começou anteriormente, né? Então nós vemos
A lição, ele coloca o casamento misto, o primeiro item 1 do primeiro tópico. Eu coloco aqui o casamento fora da direção divina. Porque, às vezes, mesmo o casamento que não seja misto, mas muitas vezes as pessoas podem ter um casamento fora da direção de Deus. No caso de Elias, foi um casamento, de Acabe, foi um casamento fora da direção de Deus. Nós vemos já, conforme já introduzi a questão desse assunto, que Acabe casou com Jezabel, que era filha de Etbaal, o rei de Tiro e Sidom. E nós vemos que esse casamento teve um interesse político, comercial, que por sua vez teve um impacto religioso, trazendo consequências religiosas irremediáveis para o Reino Norte, porque trouxe o sincretismo religioso. Porque Jezabel, além de trazer as suas práticas religiosas, ela trouxe consigo também os sacerdotes de Baal, trazendo para esse reino. Influenciou Acabe, Acabe era influenciável, e ela então traz esse sacerdote que passa a ser uma religião institucionalizada. São profetas institucionais do Reino Norte, aqueles que tinham aval do governo, da direção, e que instruía então as pessoas ou o povo em geral. Então um casamento fora da direção de Deus que trouxe impactos espirituais significativos e desastrosos para o Reino Norte. Aí fala no segundo item, fala da institucionalização da idolatria, que nós vemos isso através de Acabe e de Jezabel, através dos seus profetas, que estavam orientando o povo. E, por sua vez, financiando. Se era institucionalizada, então era financiada pelo Estado também. Era o Estado que mantinha esses sacerdotes que haviam sido institucionalizados, profetas de Baal, imagine para o povo de Israel, que cria num Deus, Yahvé, o Deus único, poderoso, o único Deus verdadeiro, e agora servindo a outros deuses e sendo orientado por esses profetas que eram sustentados pelo governo através dos impostos que era pago pelo povo. Então nós vemos como era a grande distorção que foi introduzida através desse casamento fora da orientação de Deus. E diz primeiro o livro de Reis 16:33 que Acabe foi o pior de todos os reis que o antecederam, porque ele não usou da orientação de Deus e dos profetas, mas seguiu a orientação da sua mulher, que era pagã, que ele havia casado. O segundo item da lição, o segundo tópico, fala sobre os agentes da apostasia. Então vai mais uma vez falar sobre Acabe, que era o grande estadista, administrador, como eu já disse, também como exemplo do seu pai. Ele exerceu uma forte política interna e externa com os seus aliados, com os seus vizinhos, mas a Bíblia registra contra ele que ele andou nos caminhos de Jeroboão. Por isso que é importante você entender quem era Jeroboão. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, que é aquele que proibiu as peregrinações do templo a Jerusalém, para que o povo não saísse do Reino Norte, ficasse ali, introduzindo altares rivais a Yahvé, em Dan e Betel, que eram os extremos de Israel, e introduziu cultos, então, a Deus pagão e culto a bezerro de ouro. Jeroboão fez isso. Nós vamos que isso vai se repetir muitas vezes, citações desse caso. E Jezabel que trouxe, então, os costumes pagãos para o Reino Norte, a adoração a Baal e a Zerá. A Zerá eram os deuses, os principais deuses daquela região ali, quando chegou o povo de Israel. Então, El e Azerá eram um casal divino e pai de Baal, segundo a tradição e ensinamento dos cananitas e desse povo que ali estavam ao lado. Baal, considerado o deus da fertilidade. Então, isso é muito importante na outra lição que nós vamos estudar sobre a seca, que era o deus que eles entendiam que dava fertilidade. A fertilidade é para a terra, a abundância. Então, nós temos que observar essa questão que Jezabel, então, introduziu esse culto. O terceiro tópico, as consequências da apostasia. Fala sobre a perda da identidade nacional e espiritual. Então, com a introdução esses cultos pagãos do sacerdote, leva o povo a perder a sua identidade com o próprio Deus Yahvé. Por isso que em 1 Reis 18:21, Elias vai chamar a atenção do povo e dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o povo havia até então sendo ensinado que Yahvé era o único Deus, agora com essa influência começaram a ter outras práticas religiosas adorando outros deuses e ficava em dúvida: será que Yahvé realmente é o único Deus? E eles ficaram então com essa dúvida, com esse conflito e perdendo a sua identidade. E nós vemos que
por mais que houve uma perseguição sobre os profetas verdadeiros, houve a manutenção de alguns verdadeiros adoradores, com algumas ações que nós vamos estudar mais à frente, e em outras sessões também, que mantiveram-se aí alguns profetas que serviam ao Senhor de coração, mas de forma escondida, de forma de opressão. E vem então o segundo item do tópico 3, falando sobre o julgamento divino. Então, Elias surge no capítulo 17, predizendo uma seca de 3 anos, dizendo que sobre a sua palavra orientada por Deus, não cairia a chuva sobre a terra, e haveria uma seca como julgamento divino por causa da apostasia do povo. E ele anuncia então o juízo sobre o Jeorão, que era o genro de Acabe, que passou a reinar em Judá, casando com a filha de Josafá, e vê o julgamento de Deus sobre ele, e o julgamento de Deus por causa dessa apostasia e da ingratidão do povo que deixou de adorar o único Deus verdadeiro que havia agido na vida deles. E depois o último tópico fala sobre a apostasia, um perigo real e inevitável. Então nós vemos que na época de Elias, de Acabe, houve uma apostasia geral do povo. E a lição nos chama a atenção que a apostasia ela é possível, ela é real. E como aconteceu na época de Elias, de Acabe e Jezabel, é possível hoje também, dentro da igreja, muitas pessoas esquecerem do que Deus fez em suas vidas, quem é o Deus verdadeiro, e ir atrás de outras influências por muitas pessoas, celebridades, pessoas importantes, levando as pessoas a deixarem adorar a Deus, a servir outros deuses, porque outros deuses, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida antes de Deus, é idolatria, se torna um Deus na sua vida, né? E considerações finais, então. Em primeiro lugar, durante o reinado de Acabe, nós vemos que o culto a Yahvé, ele correu um grande perigo de extinção devido às influências pagãs do casamento que ele teve com Jezabel, então, vindo com Jezabel com suas práticas, com seus sacerdotes, influenciando o povo. Um perigo da extinção do culto a Yahvé que quase se acabou, que os profetas foram perseguidos e foram quase extintos, fora aqueles que se salvaram. O perigo das alianças fora da vontade de Deus. Então nós temos que contextualizar, você que é professor, o aluno, aprofunde nessa questão das alianças que são feitas, chamando a atenção daqueles que serão ensinados na escola dominical, com as alianças que as pessoas estão fazendo. Cuidado com as alianças que podem trazer um prejuízo espiritual para as suas vidas. Então, por fim, dizendo que a apostasia é um perigo real e deve ser evitada. Como aconteceu naquela época, a apostasia é uma realidade. E nós temos que estar em constante oração, em constante estudo da palavra de Deus. Por isso que é importante participar da escola dominical e que você tenha uma vida íntegra diante de Deus e observando como está a sua vida dia a dia, se você não está distanciando dos caminhos do Senhor. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, continue me abençoando e que você tenha uma ótima escola dominical. Não esqueça de consultar o site da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, www.adsãojosépinhais.com.br, e lá estará disponibilizado para você também um arquivo em PowerPoint para que você possa preparar as suas aulas. Muito obrigado.